Bom dia a todos. Para começar, eu gostaria de chamar à mesa, e aí depois eu inicio um pouco a fala, chamar à mesa os dois palestrantes, o Paulo Herkenhoff, por favor, Paulo, e Martin Grossmann. Bom, temos os dois palestrantes à mesa, então vamos começar? Sim. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Sheila e todos os organizadores da ANPAP a oportunidade de estar mediando essa mesa com o Paulo Herkenhoff e Martin Grossmann. Obrigada, Paulo. Mesmo uma grande oportunidade, vou fazer, digamos, uma brevíssima introdução antes de apresentá-los. É uma oportunidade porque se trata de um tema, né, de grande importância nesse contexto, nesse momento que a gente está vivendo no Rio, no Brasil, um momento de grandes eventos, grandes desafios e também alguns problemas de vez em quando. Para enfrentar, então, esses grandes desafios, podia ser talvez interessante relembrar muito rapidamente esse movimento da crítica institucional a nível mundial, digamos que uma primeira fase ou face da crítica institucional nos anos 60, 70, que constituiu, digamos, na vontade de se constituir um fora absoluto da instituição, um momento de grandes movimentos sociais, anti-museu, anti-manicômio, anti-família, né? Então, houve essa primeira fase ou face de uma crítica institucional e uma segunda face ou fase nos anos 80, 90, ela, ao contrário, houve quase que uma adesão maior ao que seria a instituição, né? Então, acho que hoje cabe nos perguntar se a gente estaria vivendo um terceiro momento dessa crítica, né? Como pensar, digamos, essa é a minha primeira provocação aqui para vocês, como pensar, além dessa escolha entre uma negação absoluta da instituição ou uma adesão completa a ela. Como construir alternativas a esses dois polos, né, que não sejam digamos, uma síntese desses dois polos, uma síntese cinza, quase que sem graça, mas que também não seja uma espetacularização da crítica, né, ou um simulacro de crítica. Acho que é uma questão importante. Construir, então, uma crítica como uma reflexão aberta, plural, sobre a instituição artística, se faz necessária, sobretudo nesse nosso momento, que eu acho que é um pouco o que Paulo vai trazer, e Martin, sobretudo, a partir das suas experiências curatoriais, institucionais, esse nosso contexto que eu chamo de institucionalização de uma economia criativa, e eu chamo, digamos, a atenção, né, para essa forte articulação entre um sistema econômico e a presença do Estado. E eu acho que essa articulação entre o Estado e o mercado que, nesse momento, constitui traz uma fragilidade para todo o sistema da arte. Eu diria que a arte ela está hoje no olho do furacão. Se fosse ontem a Rosângela falou do redemoinho, né? Eu acho que hoje a arte está no centro desse redemoinho e não é uma metáfora. Ela está no centro do furacão, digamos, por adesão, por definição mesmo, né? Ela hoje é tida como um setor da economia criativa. Eu acho que é um aspecto importante. Ela é considerada pelo Estado e pelo mercado como um setor da economia criativa, e esse mercado, essa força do mercado, ela encontra no Estado, em todos os níveis, né?
nível federal, estadual, municipal, um grande aliado, né? É esse Estado que adere a um novo modelo de desenvolvimento a todos os níveis, e nesse novo modelo de desenvolvimento, a arte ela tem um papel para eles. Então, acho interessante pensar como o sistema da arte ele se vê dentro dessa definição dada tanto pelo mercado quanto pelo Estado, com uma forte adesão do Estado. Então, a gente percebe hoje, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, acho, mas em São Paulo também, um grande frenesi, né, uma grande exaltação no mundo da arte, mas muita coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, os sintomas de um mal-estar, né? Digamos, um mal-estar diante desse movimento que articula grandes investimentos, grandes eventos, grandes projetos e feiras, e, ao mesmo tempo, uma precariedade, uma fragilidade do sistema da arte. Então, essa articulação entre esses grandes eventos e a precariedade, eu acho que pode ser um ponto de reflexão. Contudo, há uma certa inquietação no ar. Só nos últimos dias, assim, eu recolhi 2 falas que eu vou colocar aqui só para lançar o debate, 2 falas muito rápidas. Primeiro, de um curador, fiz questão de botar um curador e um artista, o Luiz Camilo Osório, no MAM, por ocasião dessa recente mudança no Ministério da Cultura, né, essa passagem da Ana para Marta. A gente não sabe o que vai vir, se vai ser realmente diferente, o quanto vai ser diferente, inclusive para a arte, para a Funarte, etc. Ele comenta que, para que as iniciativas do governo sejam eficazes, é preciso perceber as diferenças entre museu e centro cultural, e entre mercado e arte. Dar ao mercado o que é do mercado, agilidade e eficiência; dar à arte o que é da arte, tempo e experimentação. Essa é uma frase do Luiz Camilo. E coloco aqui uma frase do Antônio Dias, que, enquanto artista, é ainda mais provocadora. Ele diz: num passeio na Arte Rio, onde se deparava com muitos trabalhos, entre aspas, criados especialmente para a feira, ele pergunta: então a feira está pautando a arte? E aí ele diz que ele não é contra o mercado, né? Assim, vivemos nesse mercado, mas não deixa pautar o seu trabalho. Mas ele acrescenta, faz uma pequena frase que eu achei interessante, eu trago como provocação, que é própria do Antônio Dias: estamos andando ultimamente por um tempo de caretice institucional. Pode até ser uma situação boa para a estabilidade do mercado, mas não é para a produção artística. Ponto. Bom, então essa percepção, né, difusa de que está faltando espaço, está faltando tempo, está sobrando gestão. Acho que a gestão é uma palavra forte nesse nosso momento. Está sobrando gestão, faltando criação. Como pensar, então, e aí é a proposta, né, uma instituição que abra melhores condições para a circulação, mas também para a produção artista, né, para esse tempo, para essa experimentação e também para a provocação artista, que eu acrescento depois de uma breve conversa no carro com o Paulo, né? Então, deixo essas questões pairarem assim no ar e vou, então, fazer uma rápida apresentação dos palestrantes antes de abrir para a fala deles. Então, Paulo, recentemente eu fui a esse evento, né, o Vômito ou Não, práticas antropoêmicas na arte e na cultura, que foi organizado pelo PPG da Artes, aqui da UERJ, e pelo MAR, o Museu de Arte do Rio, do qual o Paulo é o atual curador. O evento ele tinha como proposta debater se a única forma de resistência ao capitalismo antropofágico, mas que eu coloco como essa forte articulação entre arte, né, entre o Estado e o mercado, ou seja, um mercado agindo com esse apoio do Estado, digamos, essa institucionalização da economia criativa, se a única forma de resistência a essa forma de capitalismo contemporâneo seriam as práticas antropoêmicas
na arte e na cultura. Essa era a proposta do seminário. E, como uma performance, a artista Sara Panambi, ela sintetizou a proposta. Ela disse: se o capitalismo é antropofágico, sejamos indigestos. Uma proposta bacana. Ela colocou como artista, mas eu estenderia, digamos, aos curadores, aos críticos, a todos o sistema da arte, sejamos indigestos. O Paulo, então, abriu o evento, né, com uma fala, onde ele abordou, evidentemente, a Bienal, a 24ª Bienal, da qual ele foi o curador, organizador, em 98, uma Bienal das mais marcantes, dizendo que o MAR, né, o Museu de Arte do Rio, ainda não está aberto, mas que já está aberto, sim, a interlocuções, a parcerias, né, entre elas a Compp Geartes aqui da UERJ, e que digamos, o MAR não seria um hotel de exposições. Achei uma expressão também muito pertinente para esse momento, né, que é, sem dúvida, digamos, um desafio para esse museu totalmente novo, acredito, né, que está se instalando numa das regiões mais friccionadas, eu diria, para fazer eco ao tema aqui da mesa, né? Arte, instituição, subjetividades, fricções. Hoje a zona portuária é uma das áreas mais friccionadas aqui do Rio de Janeiro, por ser ela uma área de grande história social, cultural, etc., está passando por processos particulares. Então, e o Martin... então, apresentando ele, ele é professor da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da USP, novo diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, curador e coordenador desse fórum permanente, que eu acompanho pelo site, pelo Facebook, essa plataforma, né, que ele chama de Floating Org, que eu acho bem instigante, organização flutuante, flexível, mutante, né, que se apropria de características tanto institucionais reais quanto virtuais. Enfim, mas ele vai nos falar sobre curadoria e transformação, né, no caso da Bienal de São Paulo. Então, eu vou passar primeiro a palavra ao Martin Grossmann, porque ele vai fazer, digamos, uma fala mais histórica, né, e depois, então, fala Paulo Herkenhoff. Tá bom para vocês? Tá? Paulo também? Ok. Então, tá. Martin. Bom dia a todos. É com imensa satisfação mesmo que eu estou aqui e que aceitei esse convite, e a satisfação vem por várias razões, né? E eu queria muito agradecer, claro, a Bárbara, que vai fazer essa mediação, mas a Sheila, Luiz Cláudio, né, representando a ANPAP, mas também a Didonê, que com o fórum a gente faz uma dobradinha na divulgação, quer dizer, muito interessante que essas redes elas funcionam de modo combinado, né? A ANPAP hoje tem um poder mesmo de comunicação, de divulgação dos eventos muito interessante, né? Já falei, o Paulo acho que não vai mostrar imagem também, então vai ser uma manhã sem imagens. E eu queria, para iniciar, colocar nós todos aqui um pouco num tipo de ambiente como a Arca Russa, né? Porque essa fala minha é uma fala de homenagens, né? A homenagem em específico ao Walter Zanini, que foi o primeiro presidente da ANPAP, né? Mas, claro, é uma homenagem também ao Paulo Herkenhoff e ao Titílio Matarazzo. Tem uma cena do filme, da Arca Russa, que 3 diretores do Hermitage se encontram. É uma ficção, né? Aquilo não poderia ter existido, assim como muitas outras coisas que acontecem nesse filme. Mas que, de fato, relata não só criticamente a história russa, né, mas faz tem um movimento muito interessante, poético, metalinguístico, né, de analisar o museu, né, e a importância do museu nas narrativas, né, históricas.
Então, em vez do Hermitage, é a Bienal, e um encontro aqui. Então, nós estamos na presença, claro, do Paulo, maravilhosa, e que nessa trajetória da Bienal é um dos 3 pontos altos, né? Marcantes que já estão na história. Quer dizer, a Bienal do Paulo já vai fazer parte da coleção da Exhibition Histories dessa editora After All, né? Eles já lançaram 2 livros, né? Um sobre o início mesmo de práticas laboratoriais, experimentais em museus, né? A experiência do Zeeman e a experiência do Stedelijk Museum em Amsterdã. A segunda é sobre a Bienal de Havana, das 3 primeiras edições, né? E agora eu não sei em que linhagem vai entrar a Bienal do Paulo, da antropofagia, mas em 1998, né? Eu espero representar bem o professor Walter Zanini, que está muito bem, já demonstrou interesse em visitar a Bienal. Provavelmente ele vai, ele dá essas escapadas e acompanha a cena paulistana, né? E claro, um modernista pai, né? Assim como o Juscelino Kubitschek, o Niemeyer, né? Que é o Titílio Matarazzo. Então, são os 3 momentos que eu considero fundamentais para a gente entender a importância da Bienal de São Paulo na nossa formação, né? E quando eu falo nossa, acho que é dessa região, né? Independentemente de localidades, mas a importância mesmo da Bienal como o que seria a palavra o que o Georges Canguilhem explora ao dizer do milieu, né? A gente podia também pensar na questão neoconcreta da ambiência, né? Então, é nessa ambiência da Bienal, nesse milieu da Bienal, que nós podemos entender um pouco mais a nossa breve história, né, da arte contemporânea, e também o que acontece hoje, que me parece que é o que o Paulo vai se debruçar, né? Então, essa dupla aqui é importante porque, no fundo, o que me deixa um pouco inquieto, tem me deixado inquieto, é como a nossa história também é apagada rapidamente, né? Ou como nós temos uma dificuldade em adensar o nosso know-how, né? Nós sabemos fazer, fazemos, mas temos dificuldades em registrar esse fazer, em teorizar esse fazer, né? E nesse sentido, considerando então esse atrator, ou esse milieu que é a Bienal, junta-se a isso um momento importante dessa Bienal, que é então 81 e 83, né? Eu falo isso porque, assim, por que eu considero importante em 81 e 83? Muitos estudos, alguns estudos, né, como sobre a trajetória do Zanini no MAC, né, o início do MAC até o final da gestão do Zanini, que é 78, então a gente está falando desse 63 a 78, brevemente antes de começar, o Paulo, né, fez parte desse grupo que frequentava o MAC. O MAC era um lugar de encontro, né? Estávamos em plena ditadura e era incrível mesmo que aquele museu abrigava e abrigou, né, momentos de vanguarda na produção da arte contemporânea, mas ao mesmo tempo de exposição, de debate. Então era uma plataforma híbrida nesse sentido, né? O museu não entendido como algo já dado, mas uma plataforma que foi modelada pela ação conjunta, coletiva de vários agentes desse sistema em formação, do sistema em formação da arte no Brasil, né? Da arte contemporânea no Brasil. Então, um alerta, só para vocês entenderem um pouco como eu vou tratar disso, quer dizer, eu não estou menosprezando o MAC e o que foi feito nesse momento, de 63 a 78, pelo contrário, mas eu entendo que hoje, e ao falar, e ao centrar essa fala na questão da concepção de curadoria,
Não que eu vou achar que a curadoria pode ser redentora. O Paulo, estou muito curioso com como o Paulo vai tratar disso, mas eu entendo que a curadoria, se ela for potencializada pela crítica, ela pode ser muito, ela é fundamental, né? Então é por isso que é importante nós voltarmos no tempo e entender a gênese da curadoria no Brasil, que é com Walter Zanini, né? E o que estava em jogo naquele momento. Então a curadoria, ela é modelada, ela é iniciada, essa concepção do curar, né? No espaço como museu de arte contemporânea. Não é um museu de arte moderna, não é um museu de arte, é um museu de arte contemporânea. Ela então tem esse momento experimental no MAC, mas onde isso é sociabilizado, onde essa prática crítica, né, esse modo de agenciamento crítico é passado para um público maior, é na Bienal, né? Então, ali de 63 a 68, isso estava restrito ou relacionado a um grupo, claro, importante de produtores da arte contemporânea, né? Artistas e outros agentes que iniciaram então esse momento. Para quem tem interesse, quer dizer, nesse momento do MAC tem trabalho já, vocês, né, pesquisadores do Brasil, enfim, tem um mestrado interessante da Tatiana Cavalheiro, que foi desenvolvida na Universidade Estadual de Santa Catarina, chama Laboratório no Museu, Práticas Colaborativas dentro de Instituições de Arte, né? E também recomendo a leitura do mestrado da Dária, que fala da jovem arte contemporânea no Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, o que é fundamental então, é tentar entender esse momento da Bienal de 81 e 83. O que é uma outra coisa importante que eu tenho trabalhado, quer dizer, o que seria, onde estaria talvez, onde nós talvez deveríamos estar investindo mais as nossas pesquisas. Eu acredito que é mais nos sistemas operacionais da arte e não tanto nos produtos ou nos softwares ou nas aplicações, né? É interessante, como quando a Bárbara falou que o mar não vai ser um hotel de arte, é muito isso, quer dizer, um hotel é quando nós já tomamos como certo que existem quartos onde nós hospedamos os hóspedes, né? Não, o museu, no caso do Zanini e outros casos contemporâneos, né, nesse momento, e aí eu já trabalhei isso antes, quer dizer, eu coloco o Zanini junto ao Harald Zeman e o Pontus Hulten, principalmente, né? É uma trinca interessante de a gente analisar, justamente quando a gente tenta perceber como é que os sistemas operacionais da arte contemporânea são montados, né? Então, Pontus Hulten parte de um museu e vai para um centro cultural que é o Beaubourg, na França. O Zeman parte de um espaço experimental, uma Kunsthalle, né, na Suíça, e atinge ou desenvolve plenamente suas ideias na Documenta di Cassel. E o Walter Zanini sai do museu, né, e vai para uma Bienal. Então, essas diferentes plataformas são importantes. A curadoria não precisa ser somente um modo de organização de exposições para espaços já dados, né? A curadoria é um modo crítico de se pensar as estruturas e os sistemas de arte, né? Não preciso falar do momento histórico, mas acho interessante, quer dizer, quando talvez um comparativo entre Bienal
de São Paulo, a trajetória do Zanini, a trajetória da Bienal, melhor dizendo, e a trajetória da Documenta nesse início, né? Nós sabemos que a Bienal, em termos históricos, né, se a gente for pensar numa linha do tempo, a nossa Bienal, então, pelo Titílio, é fundada antes da Documenta, 51, e, se não me engano, a Documenta é 55. Né? A Documenta passa por um momento experimental, que é do 55 ao 69. Né? É interessante que isso, para o alemão, é um test drive, né, desse formato. É um formato novo, a Documenta. Ela não é nem museu, ela não é nem festival, ela não é nem uma Kunsthalle. Na Alemanha tem Kunsthalle, Kunstverein, museus e tem a Documenta. Né? E tem festivais e tem feiras de arte. Né? Então, claro, além das galerias e tal. O que é interessante ver na Documenta é que ela é um modelo híbrido que acaba absorvendo, ela é um pouco antropofágica nesse sentido, que ela vai absorvendo elementos interessantes dessas outras plataformas. Né? E faz isso num momento também de reconstrução. Né? O momento histórico é importante analisar. Quer dizer, se o Zanini trabalha em plena ditadura, mas a sociabilização desse processo se dá na Bienal de 81 e 83, é porque o 81 e 83 já antevê, né, a abertura democrática. Tanto que a Bienal, que tinha sido boicotada, né, por alguns países, volta com o Zanini por um trabalho intenso dele e da sua equipe. Né? Ele viajou para a Europa, enfim, viajou para alguns lugares no mundo para justamente tentar recuperar esse apoio internacional, né? De colocar ou recolocar a Bienal no mapa da produção da arte contemporânea. Né? Então esse fator aí, essa ideia mesmo do curador mesmo, né? Quem é aquele que representa não só a instituição, mas representa o que a instituição pensa naquele momento. Né? E ele foi houve um sucesso nesse momento. Então, ele antevê a abertura com as bienais de 81 e 83. Eu vejo isso muito também acontecendo com a Alina Bobardi no Sesc Pompeia, né? O Sesc abre em 82 e o Centro Cultural São Paulo, no qual eu fui o diretor durante 4 anos, foi pensado também de uma maneira vanguarda e bastante crítica ao sistema a partir de 75, e o Centro Cultural se concretiza, abre ao público em 82. Então, esse momento é muito rico para nós, né? Para pensar em fricção, né? Nós estamos falando de ficção, fricção. A ideia da Documenta, e pensar que é um museu de 100 dias, isso vem do Bode, né? É uma confrontação construtiva, é uma fricção. Né? O que seria um museu de 100 dias? É um museu efêmero. Então, é a relação entre o efêmero, o evento, e o perpétuo, o museu. Né? Então, ele mantém essa ideia que uma exposição de arte contemporânea, apesar de ser um evento, apesar de ser um acontecimento, ela sim tem uma relação com o universo do museu. Né? E como se entende aí que nasce na Documenta essa concepção de curadoria, ao meu ver, nessa localidade, nessa região. Entendida como um modo elaborado de orquestrar e expor discursos críticos, né? Que são desenvolvidos num determinado num cenário, numa situação específica. Então, é site-specific, né? E, claro, relacionado a demandas sociais. Então, como eu já tinha dito, quer dizer, é uma Alemanha em reconstrução. E Kassel foi essa cidade que o próprio Terceiro Reich considerava como a cidade
dos dias de guerra, né? Ela representava, ela estava no centro, e além disso ela era um centro de produção de armamentos, né? Por isso que ela foi severamente bombardeada pelos aliados, né? Então ela tinha que nascer de um modo crítico à sua herança, né? E relacionada a esse contexto. E isso foi muito bem entendido pelos seus principais articuladores. Mas se na Bienal se são as bienais do Zanini que sociabilizam esse período experimental do Zanini e esse grupo grande, quer dizer, quando eu falo do Zanini é um coletivo, tá? Isso acontece na Documenta com o Harold Zeman na Quinta Documenta, né? É aí que a ideia da Documenta é sociabilizada. É aí que há um efeito de fato na sociedade, né? É aí que não só o sistema da arte, a gente poderia dizer do norte, né, vê e recebe isso como sendo de fato uma centralidade, né? Eu vou fazer um parênteses assim, que eu acho interessante a gente contrapor o Zeman. Críticas são importantes, né? Zeman, a prática do Zeman e a prática do Zanini. O Zeman é um artista curador, é um autor curador também, como a gente chama, né? E tem um certo, tem uma coisa que isso está presente no entendimento de curadoria hoje, que a prática curatorial é de certa maneira redentora, né? Vem na própria palavra curar, né? E isso tem um pouco essa ideia mesmo da passagem do mito, né, do artista para o mito do curador, né? Então, um pouco, claro, no cenário onde existe um artista como o Beuys, e eu lembro que em 82 eu visitei a Documenta de Kassel e o Beuys tinha aquela grande instalação, né, das pedras e dos carvalhos. Tem essa força, né? Claro, é uma força criadora do artista, mas também contraposta à força criadora do curador. Mas isso, a gente tem que ser crítico a essa mitificação do gênio, né? E isso fica um pouco, isso para mim me incomoda às vezes quando se fala do Zeman, né? O Zanini é incrível porque o Zanini tem um outro modo. Ele é um sujeito que quer desaparecer o tempo inteiro. Ele desapareceu, né? Ele está trabalhando, ele visita exposições, como eu falei para vocês, mas ele não faz questão nenhuma de estar embaixo dos holofotes, né? Ele é a prática mesmo, o modo dele orquestrar é quase querendo que a figura do maestro não seja visível, né? Isso eu acho bem interessante. Onde teoricamente a gente tem uma análise disso já, ou pelo menos uma pontuação, a obra recentemente foi publicada em português, do Hans-Ulrich Obrist, né? Uma breve história da curadoria, que essas práticas aparecem ou elas são entrevistadas, né? É interessante o método do Obrist nesse sentido, porque ele dá fala a esses personagens, né? Agora, para onde caminhamos? Quer dizer, qual é a característica desse curador maestro, desse curador que orquestra uma situação, né? No caso, o Walter Zanini. É interessante ver que ele tem uma sólida formação de historiador, né? É um pouco quando eu penso também nessas figuras chaves no interior das disciplinas, né? Outro parecido com o Zanini é o Hans Belting, né? O Belting faz uma crítica no interior do sistema da história da arte ao lançar o Fim da História da Arte, né? Tanto que ele, a partir daquele momento, ele não é uma figura, é uma figura não grata, né, entre os historiadores, porque ele faz essa crítica à grande narrativa, né? E o Zanini não faz isso diretamente, mas o Zanini tem essa formação europeia de historiador, mas ao estudar na França, ele se articula e faz toda uma rede, começa a construir uma rede
de parceiros, né? Eu queria mencionar o Sandenberg e o Werner Hofmann, né? O MAC tem uma dívida, reflete muito a prática do Sandberg, num certo sentido, do Stedelijk, e isso em formação eu lembro muito bem como aparecia, né, muitas vezes na fala do Zanini. O Werner Hofmann não tanto, mas o Sandenberg é interessante porque ele foi um tipógrafo, né? Ele foi uma pessoa ligada às artes gráficas e considerado um dos primeiros curadores de museus, né? Nesse sentido que a gente entende hoje. E foi indicado como, então assumiu o posto de diretor do Stedelijk Museum, que seria esse museu de arte moderna na Europa, eu até diria. Hoje a Tate tem uma função maior do que isso, né? Mas nesse momento era um museu laboratório. Então, de 1945 até a sua aposentadoria em 1962. E o Werner Hofmann, ele foi o diretor do museu do século XX, né? Em Hamburgo. Não, em Viena, desculpa. De 1962 a 69. E depois foi o diretor da Kunsthalle de Hamburgo, né? Mas uma coisa importantíssima no Zanini é a sua capacidade, então, de construção de rede, né? A gente fala da internet hoje, mas o pai da internet, ou o avô da internet, pode ser o pai, né? É a arte postal, para nós, né? E Zanini, então, na Bienal de 81, faz essa grande mostra de arte postal, com artistas, então, sejam de um lado ou do outro, a gente ainda tinha a cortina de ferro, né? Sejam artistas que estão em situações como no Brasil, de ditadura, né? Mas se encontram nesse lugar comum, uma plataforma que hoje a gente, né, pensou, a Bárbara falou do Fórum Permanente, mas esses espaços, essas interfaces comuns, que a princípio não necessitam tanto do museu, né? Mas o Zanini começou essa construção dessa rede no MAC, né? Mas junto com o Júlio Plaza, então, que, by the way, tem uma exposição que a Vera Chaves Barcelos agora acabou de abrir na sua fundação em Porto Alegre. Então, aqueles que estão próximos de Porto Alegre ou queiram visitar Porto Alegre, não deixem de ver essa mostra na fundação da Vera. Então, o Júlio foi fundamental também, e essa relação do Zanini de trabalhar com artistas, né? Regina Silveira, Donato Ferrari, entre tantos outros, né? Então, era uma prática coletiva, um modo de agir coletivo. Então, essas trocas, intercâmbios de experiências críticas no museu e em espaços correlatos foram fundamentais na modelagem de uma nova condição global para a arte contemporânea. Eu falei do Hans Belting, e o Hans Belting tem, além de falar do fim da história da arte, é um dos primeiros a lançar um termo que eu não sei se o Paulo concorda, é um termo ainda que está sendo discutido, mas que é da arte global, né? Para Belting, nós não estamos mais no momento da arte internacional, que seria ainda uma relação com o modernismo muito grande, né? E com centralidades como o Museu de Arte Moderna, enfim, com essas ideias mais universais, né? De plataformas universais para a arte, mas um momento, de fato, que tem a ver, claro, muito com a internet, o fenômeno da internet, e analogicamente pensar como isso se reflete na organização da produção da arte contemporânea em diferentes localidades no mundo, né? Então, já com uma idade avançada, o Belting viajou pelo mundo inteiro, tem viajado pelo mundo inteiro, para tentar entender o que seria essa concepção, o que ele chama de arte global, né? Que tem, quem lê os livros dele, ele tenta
acertadamente fazer uma relação com o mercado, com a produção, com as tendências regionais e assim vai, né? O Fórum Permanente organizou, então, junto com ele, com o GAM, né, que é esse projeto, Global Art and the Museum, e o Instituto Goethe, um encontro para discutir isso em 2007, se não me engano. Mas foi um primeiro momento onde eu vi que havia uma sinceridade, ou pelo uma abertura da discussão do colecionismo de arte no Brasil, né? Então foi o estrangeiro, mais uma vez, que nos cutuca e nos faz revelar ou assumir, né, ou pelo menos discursar sobre o que nós entendemos como sendo importante num colecionismo nessas nossas terras de cá. Sheila, eu tenho mais o quê? Mais 10 minutos? Eu não calculei o tempo. Eu acho que eu tenho... né? Você viu? Você está impaciente, Paulo? 10 minutos? 5 minutos, 10 minutos? Não, pode ser 10 ou 15? Não, porque eu calculei aqui, 25 minutos eu falei até agora. Então Pode vai, ser? Então vai. Tá bom. Não, acho que só é importante amarrar para a gente passar e ter essa visão mais clara desse momento, tá? Você já tinha falado, Bárbara, da questão da crítica institucional, né? Então, é crítica institucional. Mas para entender o que é crítica institucional, não para entender, mas é importante diferenciar a função e a importância da crítica institucional num cenário já estruturado, norte-americano e europeu, e a crítica institucional nessas bandas de cá, né? Claro que a gente sabe a diferença, a grande diferença. Lá eles têm uma estrutura, aqui a gente não tem, né? Mas as estratégias, elas são contemporâneas e há pelo menos do nosso lado aqui, uma absorção, né, do que acontece na Europa, do que acontece nos Estados Unidos. Mas é uma outra coisa aqui, né? E essa crítica institucional, ela tem a ver com o que eu já falei sobre o modo como o Zanini organiza isso, né? Mas tem uma grande diferença, que é a questão da constituição de uma estrutura. A estrutura da arte contemporânea no Brasil, ela é iniciada nesse momento, né? A gente pode falar assim, havia uma estrutura? Sim, mas ela é modernista, né? Ela ainda é ligada a valores de arte, de belas artes, né? Quando de fato o Zanini, como vocês bem sabem, o MAC começa num momento único e singular, enfim, infelizmente nunca mais a gente teve esse tipo de gesto, do Titílio alertando por um bom tempo a comunidade, principalmente a diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que ele não queria mais tocar duas grandes instituições, um Museu de Arte Moderna e uma Bienal, e fala assim, eu vou continuar a investir, e como modernista que ele era, num formato que me interessa mais também. Ele é empresário, ele sabe que a Bienal, como negócio, é muito mais interessante do que um museu. Museu dá trabalho, né? O museu exige uma dedicação e recursos que a Bienal não exige. E ele escolheu a Bienal. E alertou, olha, eu estou saindo, mas o poder público não assumiu o papel, a oligarquia paulistana não assumiu o papel que ele tinha naquele momento, e o que restou ao Titílio? Fazer uma doação da sua coleção, e a Yolanda Penteado, que era a companheira dele naquele momento, também o fez, né? E além da coleção do MAN, que era dele, né? Foram doadas ao MAC, à universidade. E surge o Museu de Arte Contemporânea. E o Zanini, claro, com um grupo um pouco maior, tal, mas lança essa ideia de um museu de arte contemporânea. E foram um dos primeiros museus de arte contemporânea nessa denominação, né?
O que é interessante, quer dizer, se na Europa a crítica institucional e nos Estados Unidos ela é um movimento que traz, no ponto de vista do Voringer, né, do Wilhelm Voringer, que tem esse livro seminal para o entendimento da arte a partir do início do século XX, que é Abstração e Empatia, né? O Voringer faz essa distinção entre, então, um sistema calcado na empatia, é um sistema já consolidado, um sistema que opera dentro de normas e ideais já estabelecidos, já muito bem estabelecidos, e a importância da abstração na quebra e na constituição de novas formas, novas epistemologias, né? E esse livro foi fundamental, como vocês bem sabem, para a pintura abstrata, né? Mas não só. Mas aplicando essa concepção do abstrato e da empatia, da abstração e da empatia, na Europa e nos Estados Unidos nesse momento, é fácil entender que a estrutura dada naquele momento, ela já não comportava as demandas de uma sociedade, de um mundo em transformação, né? Então, era necessário mais abstracionismo, né, na empatia, né? Então, a condição do Norte, ela se faz mesmo num processo de desestabilização da estrutura dada, né? E a busca, então, de uma ampliação também dos espaços da arte, né? Para nós, não. Eu vou fazer rapidamente aqui uma síntese da nossa situação, né? Brasília, uma capital sem museu, sem um museu nacional. Uma estrutura cultural no Brasil, ainda hoje, que, do ponto de vista federal, a representação está aqui no Rio de Janeiro, mas muito bem sabe Paulo e todos os aqui que estão, e nós também, né, da precariedade que é essa estrutura cultural na ex-capital federal do Brasil, né? São Paulo, a cidade, a 10ª cidade mais rica do mundo, começa a fazer uma diferença na economia do Brasil no final do século XIX, né? Mas olha a Pinacoteca, ela fundada em 1905, ela manteve um colecionismo provinciano até pouco tempo, né? A gente não sabe muito bem quais são os rumos do colecionismo. Isso eu já cutuquei o Marcelo Araújo, cutuquei o Ivo Mesquita, mas é o museu, hoje museus que comandam, né, uma política museológica nesse país, no mundo da arte, né? Infelizmente não é o Museu Nacional de Belas Artes e tampouco o Museu de Arte Moderna daqui, né, que já foram protagonistas e esse papel perversamente foi cortado, né? Então, hoje, recentemente, que há um colecionismo e uma ampliação e uma mudança nos rumos desse museu, né? Não vou falar do MASP, mas o que também acontece é que, em grande parte, a oligarquia paulistana prefere investir ou estar mais presente num colecionismo internacional e não global, né, que é do MoMA, em vez de investir num colecionismo local. Eu não vou ser nacionalista, tá? Não sou nacionalista. Mas a discussão recente no que a gente fez no Instituto de Estudos Avançados sobre o colecionismo e curadoria, tentando entender esse momento da América Latina e arte contemporânea, é muito importante. Vejam e tirem as suas conclusões ali desse debate que a gente fez no último dia 5 de setembro, né? Outras perversões ou paradoxos, né? A Lei Rouanet, né? Eu não sou contra a Lei Rouanet, mas ela é, como vocês bem sabem, bastante contraditória, né? Apesar dela ter motivado um profissionalismo que, na nossa geração, a gente nunca viu nessas proporções. Então, os museus, as galerias, os artistas, hoje têm condições que, em grande parte, motivado pela Lei Rouanet, né?
Mas, entre isso, quer dizer, também contradições claras no Brasil, que até hoje, por exemplo, o ensino da arte é um ensino, em grande parte, de belas artes. Apesar da gênese da pós-graduação, ou da graduação e da pós-graduação, mas mais da pós-graduação, no Brasil, estar em São Paulo e estar nesse momento, nesse milieu que eu estou falando do Zanini, né? O Zanini não era só a Bienal de São Paulo, o Zanini era, ele coordenava um network, né? Uma rede expandida que nós temos que considerar, ela é nesse momento da Bienal de São Paulo. Bienal de São Paulo, FAAP, ECA, o início da pós-graduação então na Universidade de São Paulo, que vai influenciar a criação de outras pós-graduações, né? Ali já se falava de poéticas visuais, se falava de uma história da arte que não tinha um caráter tão ortodoxo como tem hoje, né? Dessa separação entre... A própria ANPAP se organiza assim, né? A produção da arte, a história da arte, a arte-educação... Está me faltando uma coisa? A curadoria, né? Então, cada um na sua gaveta, né? Isso é resquício de uma estrutura eurocêntrica, né? O que é importante ver na prática do Zanini é que ele já inaugura algo que é relacionado a um contexto local, né? Ele se molda numa situação histórica, mas também de uma estrutura e de um lugar que, eu falei isso recentemente, quer dizer, o museu é um bicho estranho. O museu no Brasil não é um museu na Europa, nem um museu nos Estados Unidos. Nós temos que... A Lina Bobardi mostrou muito bem isso, né? Mas os intelectuais e a oligarquia paulistana o transformaram no museu do século XIX, querendo que ele seja o museu da França, né? Ele não. A Lina pensou um museu de arte do século XXI, né? Numa situação urbana, urbana não europeia nem americana, mas uma situação urbana paulistana, né? Cosmopolita do modo como essa cidade se fez, né? Então, tentando já amarrar e finalizar, quer dizer, o que é esse campo expandido da ação Walter Zanini, né? Do efeito Walter Zanini? É pensar uma plataforma de exposição, que é, sim, evento, que é acontecimento, mas pautada numa experiência laboratorial em museu. Então, o museu também é quase uma bienal, né? Então, há uma relação interessante entre essas plataformas. Não há vamos dizer assim, uma definição acertada do que é uma coisa e outra. Zanini, naquele momento, quer dizer, ele deixou o MAC em 78, em 79 ele é convidado pela Cacilda Teixeira da Costa a assumir o projeto editorial da nossa única referência até hoje de história da arte, que é o compêndio A História Geral da Arte no Brasil. Eu acho incrível que... nós estamos falando que isso foi lançado em 83. Desde 83, nós não temos nenhuma atualização a essa História Geral do Brasil. E Zanini, durante 4 anos, com Cacilda Teixeira da Costa, assume esse papel de organizar uma história da arte, uma linearidade, né? Uma tentativa. E já bastante audaciosa, porque ela, como vocês bem sabem, ela vai tratar de vários outros assuntos, não só específicos das artes visuais, né? O que mais é importante? Quer dizer, por que isso aqui é uma homenagem à ANPAP? Antes da ANPAP, o Zanini cria o Comitê Brasileiro de História da Arte no Brasil. Quer dizer, a importância de pensar o networking, né? Essa ação que num Brasil, num país de dimensões continentais, de se criar relações não só nos grandes centros, mas de ter essa relação com outras cidades no Brasil, né? E sem perder sempre uma relação internacional, né? Então, nós temos também uma tendência no Brasil de sermos nacionalistas, né? Quando a gente vê que a nossa dependência com a produção externa é total, né? O Reckeinhof fez uma Bienal. Por que a Bienal do Reckeinhof é o que é?
porque ela é antropofágica. Ela vai lá e de fato, mas ela é política porque ela come o estrangeiro, traz o estrangeiro, mas não rejeita o estrangeiro. Ela trabalha, a produção da arte contemporânea é uma produção conjunta, né, no espaço-tempo. Só que ela é relativa, quer dizer, então, no momento de expor, né, isso, naquela dimensão da Bienal, ela é feita com um filtro, com uma vivência, com uma experiência antropofágica, né. E o Zanini, de fato, é o que muda a Bienal, o sistema operacional da Bienal. Ele muda ali. Eu não sei se muito bem, isso podia ser uma boa discussão com o Paulo. Eu não sei se o Paulo muda o sistema operacional da Bienal. Ele ativa, ele transforma. Mas o Zanini talvez seja mais pragmático nesse sentido, ele propositivo no sentido de pensar a forma de se trabalhar uma Bienal, né? A Lisete Lanhado vai, sim, depois de quantos anos? 20 anos praticamente, né? Ela vai trabalhar plenamente o que o Zanini instituiu em 81 e 83, que é uma Bienal talvez mais fundamentada na experiência da Documenta, né? Por fim, então, a conjunção de Bienal, de escolas de arte, então naquele momento FAAP e ECA, né? Eu estudei na FAAP, que era privada, mas a ECA depois vai, de fato, com a passagem, no momento onde os professores se transformam em professores de dedicação plena, integral, nasce a pós-graduação, né? Mas naquele momento, em 80, virada dos 70 para 80, praticamente os mesmos professores que estavam na ECA estavam na FAAP, né? A ideia mesmo de se criar um referencial histórico, né, com a história geral da arte no Brasil, a ideia de se criar coletivos como esse, né, que não podem ser sindicais, não podem ser, mas eles são intelectuais, né, eles são de intercâmbio de experiências na área. Então, é a criação do Comitê Brasileiro de História da Arte e depois, um pouco mais adiante, em 87, Zanini e o grupo, né, e um grupo significativo, funda, então, a ANPAP. E ele é, então, esse presidente de 87 a 89. O que me interessa na Bienal do Zanini é o modo mesmo como ele faz isso, de onde surge a arte contemporânea. A arte contemporânea é uma ideia da arte contemporânea, ela é exposta num pavilhão modernista, que isso é uma coisa dada, né? Mas ela acontece através de uma analogia de linguagem. E ela não acontece de antemão. Ela é planejada para acontecer no momento da exposição. Então, é uma experiência de todos. Não é uma experiência que o curador arquiteta anteriormente. Não, ela é um acontecimento, ela é um happening. Porque, ainda mais naquele momento, não havia internet, era correio, né? As obras tinham problemas de chegar a tempo. Muitas vezes a Bienal abria sem a totalidade das obras. Então, Zanini, junto com o Comitê Artístico Internacional, pensavam a modelagem desse prédio, então uma museografia já que a gente vê hoje muito mais desenvolvida, né? Mas um lugar de exposição onde uma leitura crítica da arte contemporânea se dava no espaço-tempo, né? Essa é uma grande mudança. E eu acho que está bem por aí, não é? Eu agradeço.